E aí depois de Harvard eu voltei. E, cara, aconteceu uma coisa interessante, porque eu voltei e comecei a buscar trabalho depois de Harvard, né? Eu fiz uma pós em finanças, 1 ano lá. Sim. E eu voltei e comecei a buscar trabalho. E tinha uma colega minha de faculdade de SPM, que é a Rafa, que ela me chegou... Inclusive, ela também tinha me ajudado na Siemens, conseguir estágio. Depois ela me ajudou a conseguir um job na Novo Nordisk. Novo Nordisk. Que na época que eu falava Nossa, Novo mudança, Nordisk, né? todo mundo Todo mundo falava falava alemão? Novartis. Porque ninguém conhecia Novo Nordisk Sim, naquela sim. época. Todo mundo achava que era Novartis. Agora é uma palavra bonita Novo no Nordisk currículo. Hoje em dia é Suíça Sueca, também, né? né? Não, É é sueca? dinamarquês. Dinamarquês, é. perdão. Verdade. Cara, Novartis Novartis é Suíça. Hoje em né? dia é Suíça. Nossa, eu jurava que era sueca. Novo Nordisk hoje em dia é a empresa europeia com maior enterprise value da Europa. Ela foi Ela da teve Ozempic, impacto não é? PIB, exato, É do Ozempic. Ozempic. Ela teve impacto no PIB da Dinamarca, velho, pra você ter noção. Ou seja, foi um negócio assim, pra você ver como cresceu. Isso, acho que eu li alguma coisa disso, business. cara. Muito louco. E eu tive a oportunidade de começar lá, e eu cheguei para essa entrevista com o Rasmus, que foi meu chefe dinamarquês, na regional da América Latina. E quando eu chego para fazer a entrevista, cara, tem um cara lá da Polícia Federal com um fuzil na empresa. Eu disse, cara, o que é isso? O que aconteceu aqui? E eu fiquei meio assustado. Onde vim trabalhar? Disse o que é isso, né, cara? Porque eu fui... A Rafa tinha me falado muito bem da empresa, e eu olhei, realmente era uma empresa muito legal. E aí eu chego e acontece isso. E aí quando eu fui entrevistar, o próprio Rasmus olhou para mim e disse, Felipe, calma, tá? Tá acontecendo isso porque a empresa foi envolvida num processo que é a Operação Vampiro, né? Que na época a licitação de insulina do Brasil foi ganha pela Novo Nordisk e ela tinha recentemente comprado a Biobras, que é quem produzia insulina no Brasil, né? E aí tinha esse envolvimento, mas ele disse, cara, minha razão de estar aqui é exatamente isso, né? Eu sou da Dinamarca, de vir aqui, trazer o tema de compliance, e a nossa missão é estruturar a operação brasileira, mas muito mais que isso. Você vai estar focado na América Latina para ajudar a desenvolver na região a Novo Nordisk, na parte financeira, né, cara? E aí, só uma curiosidade que é importante, né? Você tinha falado que já tinha tido contato com áreas diferentes, mas a sua carreira, só dando um spoiler aqui, é mais financeira mesmo, então? No começo, sim. Mas assim, foi só esse comecinho. Comecinho. Na Novo Nordisk, assim, eu era o cara que era o controller da região e fazia orçamento. Mas só que tinha operações, por exemplo, o Chile, que era um escritório de representação que aí com um investimento que eles queriam fazer se transformava num afiliado. E para ser um afiliado você tinha que implementar o SAP. E eu era o cara que ia lá, ajudava a implementar o SAP junto com o CEO. Caraca. Então assim, cara, era uma função super, assim, né, além de controller isso, e junto com quem? Com o CEO da região e fazia orçamento com o cara. Então, por exemplo, Colômbia. A gente começou a operação da Colômbia, eu antes do VPI eu ia lá, falava com o Headhunter, entrevistava os caras para deixar o line-up dos caras para o VP escolher quem seria o CEO. E depois eu ia com o CEO e fazia o budget do primeiro ano com o cara. E isso você tava com quantos anos, curiosidade? Puta, então, 22, 23, 24. Como assim? Então, assim, super jovem eu tive essa oportunidade. E você acha que chamou a atenção dos caras para te chamar para essa posição? Foi o fato de você ter esse arrojo todo de ir para lá e para cá, de falar várias línguas? Putz, olha, eu até assim, também um pouco da chancela Harvard, né, cara? Que é uma coisa que chama atenção, sim. né, cara? Você acha que isso teve um peso grande? Teve um peso, lógico. Assim, uma das coisas que o dinamarquês me chamou assim, poxa, eu era analista já com Harvard, entendeu? Então, assim, teve bastante peso. Teve muito peso espanhol também, que foi uma decisão também muito legal. Sim, né? legal. De você vê. falar bem espanhol, não o portunhol, mas bem o espanhol, que você vai lá, escreve bem e tudo. Naquela época não tinha inteligência artificial pra fazer não e-mail tinha um pra chat você. GPT pra facilitar a tua vida, né, cara? Então, cara, que hoje em dia você vê, dá pra ver e-mail. O cara coisa. botou aqui na inteligência artificial pra escrever e-mail, né? Mas essas capacidades também a capacidade de viajar, pessoas, né? Eu acho que, e bem ou mal, eu passei por várias experiências de estágio legais. E os nomes, né? Acho que os nomes contam, né? Pô, o cara passou por Siemens, passou... E pra mim teve muito a conexão com esse dinamarquês, cara. Pra mim, assim, foi um dos meus melhores chefes da vida, foi esse cara. Aprendi muito com ele. E é um cara que, assim... Pô, Felipe, por que você aceitou o job depois de ver a Polícia Federal? Cara, por causa dele. Sabe? Eu senti uma conexão com o cara. Disse, esse cara vai me ensinar muito e eu quero seguir os passos
desse cara, porque me parece ser um líder muito legal. Mentorzão, assim, né? Mentorzão. Tanto é que no meu LinkedIn ele escreveu uma recomendação lá, depois dá uma olhada aqui. É uma coisa bem legal, assim. É um cara que, poxa, pra sempre, assim, o Rasmus levanta a mão, eu vou fazer, porque é um cara que me... Ele fica na Dinamarca, curiosidade? Não, então, agora ele tá na Califórnia. Ele é o Chief Strategy Finance Officer para uma biotech. Olha lá. Um cara fora de série também. Fora da curva. Cara, fora da curva, casou com uma mexicana. Cara, o cara é uma figura. Que demais, muito cara. 10. E a Novo Nordisk me abriu essa possibilidade, assim, de, cara, chegar lá, meio que startup. E depois o próprio Rasmus me promoveu para uma posição de consultoria interna de Strategic Ops, que chamava. E aí o meu chefe virou um outro cara que veio da McKinsey, que se chamava Marcelo Duó, que também era um cara genial. E, cara, eu fiz vários projetos super legais na região. E aí é mesmo de consultoria, sabe? Desde fazer mapeamento de cadeia de valor no México, da parte de vendas para insulina. Isso é um puto no aprendizado, né, cara? Não, e fora que eu viajava, era moleque, cara, tava... Legal pra caramba. Poxa, numa empresa super legal. A cultura da Novo Nordisk é uma empresa muito, muito legal mesmo, assim. Eu diria, assim, culturalmente, eles tinham o que eles falavam de triple bottom line. Que é, você tem que ter lucro, você tem que ter a parte social e a parte dos colaboradores também, né? Então, os três têm que gerar lucro. Sim. Né? E é uma cultura dinamarquesa. Eu não sei se vocês conhecem... Eu conheci a Dinamarca por causa da empresa, né? Sim. Mas é uma cultura de país muito legal, assim, né? Eles são... É um dos principais, né? É sempre um dos primeiros interesses. Eu preciso ir conhecer a cultura, cara. Se eu não me engano, saiu recentemente de novo, né? Aquela coisa dos países mais felizes e tudo mais. E Dinamarca tá no meio. Dinamarca, Finlândia, né? Noruega, se não me engano. É sempre esses... Eu lembro que a Áustria tá como primeiro no DH. IDH. Primeiro a Áustria. A Áustria é um país legal também. Super legal. É legal. Sou suspeito pra falar. E aí, de Novo Nordisk, o que veio depois? Cara... Quanto tempo você ficou lá? Na Novo Nordisk fiquei uns 3 anos e meio. Ficou um bom tempo, inclusive. Fiquei. E aí foi meio que eu... Depois do Marcelo Dó, entrou um outro chefe, que é o Sandro, que também veio da McKinsey. E esse cara, ele tinha feito MBA. Tinha feito MBA no MIT também. E eu tava já na pegada de fazer o MBA. Né? Porque também a própria pós em Harvard, cara, eu sabia que lá eu ia ter que pontuar nota boa para conseguir ser aceito no MBA top. Então, assim, putz, pressão. Então lá, poxa, eu tenho que só tirar A aqui na pós para conseguir entrar numa top aqui. Porque eles vão olhar meu currículo, né, desde a faculdade aqui no Brasil, mas se eles olharem alguma coisa que eu fiz nos Estados Unidos, aquilo vale mais do que eu fiz no Brasil. Sim. Né? Então ali eram minhas notas que importavam. E aí eu fui lá e pum, né? Pontuei legal, né, na pós. E aí o próprio Sandro me ajudou nesse processo de tomar essa decisão, fez as cartas de recomendação junto com o Rasmus e junto com o Marcelo. E aí eu fui aceito, aí saí da Novo para fazer o MBA. Né? No MIT? No MIT. Eu fiz 2 anos no MIT. Só? 2 anos. Experiência muito legal, cara. Assim, eu vou falar, cara, assim, pra mim, é de tirar o chapéu, porque... É você se colocar nesse lugar de realmente se colocar se jogar numa experiência como essa. Você, lógico, você tem que ter capacidade, tem que ter cognição para poder assimilar tudo, mas o fato de você querer realmente ter essa experiência, cara, 2 vezes ainda em faculdades tão renomadas, eu acho muito legal, cara. E é impressionante, né, que eu tava pensando agora que você tá falando, quanto antes, né, hoje não é tão verdade. Antes a gente valorizava muito o MBA, a pós, né, cara? Hoje em dia a gente percebe pelos nossos clientes que a gente atende aqui dentro da Find, que muitas vezes o que mais vale é a experiência dentro da cadeira que eles estão procurando do que um MBA a mais, uma pós a mais. Eu acho que isso sempre vale mais, mas antigamente valorizavam muito o fato de qual faculdade, qual marca, quanto tempo que assim, você quando tá fazendo headhunt também você quer muito já, né, hit the ground running, ou seja, você quer pegar o cara já com o repertório que você quer, com o networking, pro cara chegar já, fechar o contrato que você quer, já conectar. Então, assim, é pra isso que o cara tá fazendo headhunt, entendeu? Sim. O time to market. Putz, pegar lá pro cara chegar e já acelerar. Então, acho que é isso. Mas, assim, pra mim, a visão do MBA, cara, é muitas... Primeiro, você cria uma base pra você
que nunca mais vão te tirar. Tanto salarial como de... Assim, você sempre vai começar num nível, sabe? Acho que é isso. E o próprio Sandro me falava isso. Outra coisa também que eu acho que o MBA te dá, assim, cara, são 2 anos que você tira para você pensar e amadurecer no momento que você estava na tua carreira. Por isso que é importante também, acho que você ir com um repertório legal, não sair e chegar moleque, porque os gringos fazem isso, né? A idade média do gringo no MBA é bem mais baixo do que o cara internacional. Eu imagino. Então, assim, geralmente a idade média é 27 anos, pelo menos quando eu tava. Sim. E eu acho que eu tinha 28, era um pouquinho mais do que... E o gringo tinha gringo de 24. Então, você vinha na própria classe... que você, como gringo, era como, né, um cara de fora, era jovem, né? Porque o normal, eu imagino que tinha muita gente de fora com 30 e tantos anos. Tinha os europeus, eles iam um pouco mais. Mas, assim, na aula, cara, que é bem participativa, casos, etc., é muito notório o cara que vem com repertório, né? Não é só o cara que vai ler o case lá de cabo a rabo, vai absorver muito bem, vai ser muito inteligente nas pontuações dele, mas não vai trazer aquele repertório que você traz com você, que aí isso que dá a grande riqueza, né? De você ter uma classe de 100 caras que vêm de todos os lados do mundo, todos são high performing. E, cara, assim, eu me achava lá um cara que, eu me achava às vezes burro lá, cara. Você diz, você leva os indianos... Você tá se colocando quanto, Mas, cara, os indianos, os chineses, os caras, o nível de, assim, principalmente na parte quantitativa... Imagino. Os caras é um monstro, entendeu? E fora que também ali, assim, cara, você tem que aprender a priorizar. 300 páginas por dia, sabe? Uma coisa assim, você tem que saber priorizar. Também tem gente muito que toma coisa para você absorver mais rápido, né? Nos Estados Unidos é muito claro esse pessoal usando aquelas drogas Ritalina e tal, para o cara ficar ali, estudar, absorver mais, isso é normal. Mas, cara, é desafiador. No começo você toma pancada e depois no primeiro ano você se acostuma e tem aquela história que 20% da sala não vai passar. E realmente acontece isso? Acontece, porque, a média não é 5 ou 7, não existe isso. A média é a média da classe. Aí você pega 20%, que é a below, e essa. Caraca, e aí, se você pegar várias matérias. É forçado. E se você pegar várias matérias que você não passa, né, dessa mínima, você perdeu os teus 2 anos ali. Ninguém perdeu, assim, sabe? Mas só que tinha algumas pessoas que ficavam abaixo, então você corria nas outras, né? Caraca. Mas já era uma concorrência diferente do que aqui. Cara. Com certeza. Seguramente. Nossa. E qual que foi o maior desafio tirando esse? Eu digo mais em termos de matéria. Teve alguma coisa que foi mais difícil? Do MBA? É. Cara, sempre é muito desafiador. No começo eles te assignam um core team, que são os caras que eles vão um a um dizendo, vai ter que ter 2 americanos, um cara da América do Sul. Então eu tinha meu core team, né? Que eram 7 pessoas. E no começo é uma galera que não se conhece e você tem que produzir muita coisa juntos, entendeu? Então rola muito crise ali de comunicação, a parte cultural. E tem gente de todo lugar do mundo. Isso, e cara, é uma interação intensa e sobre a pressão da performance que a gente acabou de falar. Então acho que assim, o mais difícil foi se adaptar a esse momento inicial de muito volume de estudo, alinhado à interação com pessoas que às vezes era um pouco estressante porque você não conhecia o contexto, tinha problema de comunicação, problemas de desafios culturais, né? E, cara, isso tudo muito rápido, né? Mas, outra vez, depois passa o primeiro ano, aí você vem o summer job, né? Aí você faz o summer job, que são 3 meses, aí você volta, aí o segundo ano quase que... Aí você já está adaptado, e aí você pega as matérias que você mais gosta e tudo, porque o primeiro ano geralmente ele é mais fechadinho. Sim. Né? Ele já tem as matérias. Para planificar, né? O conhecimento. E para colocar, todo mundo assim, a gente sempre diz, né? Você entra no MIT... Aí tem o Castorzinho, que é o símbolo do MIT, né? E aí o Castorzinho, ele tá, né, cagando em você, né? E aí quando você sai, os caras falam que os caras... Né? Aí eu te perguntar, o perfil do pessoal lá, dos alunos, é um pouco nariz empinado, assim, ou não? Cara... Ou uma galera mais humilde mesmo, de valores, eu digo? Cara, eu acho que assim, os caras tem uma galera muito, muito fora da curva de inteligência. Tá. E geralmente esse tipo de pessoa, eles não são pessoas muito comunicativas. Exato. Acho que falta isso, né? Mas não ser comunicativo não quer dizer que... Exato. Entendeu? Então aí quando você está trabalhando diferentes. em grupo com um cara, você diz, esse cara é um monstro, entendeu? Então aí você sabe trabalhar com esse tipo de pessoa. Mas eu não via ninguém assim que era super... Não arrogante. Arrogância eu não vi lá, não vi arrogância.
Eu via, assim, pessoas que eram tímidas, mais fechadas, que você, depois de um tempo a conhecê-las, você dizia, poxa, essa pessoa é incrível. Você ainda tem alguma aspiração acadêmica que você gostaria de cumprir? Cara, eu diria que talvez mais pra frente, assim, até dar aula, assim, eu gostaria de dar aula. Legal. Eu gostaria de dar aula. Cara. E board, né? Trabalhar em board, porque tanta porrada você toma, você, assim, tentar talvez no futuro ajudar o empreendedor lá a ter seus atalhos aí também, exato, ter suas... e passar um pouco da experiência. Atenuar um pouco das dores. Com certeza, então, com certeza. Talvez isso. Mas eu sempre gosto de dizer, né? Meu MBA, eu fiz lá de business, mas meu MBA de empreendedorismo eu fiz na Colômbia, que foi o primeiro lugar onde eu empreendi. Vamos chegar e meu lá. PhD tá no Brasil, que tá acontecendo agora, que não é para amadores. Para abrir essa porta do empreendedorismo e a gente chegar em TechFit finalmente, Colômbia e tudo mais... Pergunta, naquele momento que você, a essa altura, você já tinha feito 2 MBAs fora, inclusive, cara, formação, trabalhado em grandes empresas e tudo mais. A ideia lá atrás de MBA era porque você simplesmente gostava de estudar e queria aprender e se desenvolver? Ou tinha essa finalidade de, putz, vou me desenvolver porque isso vai ser bom para a Novo Nordisk, ou isso vai ser bom para a Siemens, ou isso vai ser bom para o mercado corporativo como um todo? Ou tinha algum bichinho do empreendedorismo já em você nessa época? Que momento que isso vira e o quanto que você estudou por conta do mundo corporativo ou por conta das grandes empresas e o quanto você estudou já mirando o que você faz hoje? Cara, assim, sendo honesto e transparente aqui, eu sempre fui um cara, quando era executivo, tinha um planejamento de carreira... Sabe? Eu olhava 5, 10 anos pra frente. Por isso que eu tô imaginando. Então, assim, o MBA era parte desse planejamento, né? Apesar que, obviamente, eu gosto de estudar e queria estudar, mas era um objetivo para... Cara, eu quero ser um diretor, então eu tenho que ter... Acho que todos nós, né? Esse é o ponto. Eu fiz MBA também pensando nisso. Eu falei, putz, acho que eu vou conseguir aplicar mais nas empresas em que eu trabalho e tudo. Sim. E vou te falar, cara, do MBA que eu fiz MBA na GV, eu aplico muito mais na empresa que nós hoje somos sócios e tudo mais, do que nas empresas que eu trabalhei. Claro que eu era um cara muito mais especialista e mais técnico e tudo, então não tinha talvez uma representatividade, mesmo que tivesse, talvez nem conseguiria aplicar tudo, e acesso e... Então, assim, muitas vezes, e eu me descobri, isso é um parênteses mais longo aí, eu me descobri como empreendedor depois de um tempo e descobri que queria trabalhar em empresas menores porque queria fazer a diferença. Eu queria que aquilo que eu movesse aqui de agulha fizesse diferença de fato no resultado, e poder aplicar, e poder ter ideias, e poder inovar e tudo mais, e isso eu não conseguia, por culpa minha também, às vezes eu não queria me expor ou qualquer coisa assim. Então, assim, o MBA foi sendo muito franco, uma formalidade, aprendi muito, mas uma formalidade que eu não conseguia aplicar. Fui aplicar anos depois. Quando de fato eu me senti, vamos dizer assim, empoderado e apto e com autonomia para isso, entendeu? Então, por isso que eu tô curioso contigo, quanto que você aplicou do MBA quando você estava como colaborador das grandes empresas? Sim. E o quanto que isso foi direcionado para empreendedores? Graduação você aprende a estudar, mas o MBA, cara, eu acho que lá no MIT eu aprendi a qualquer coisa no mundo que eu quiser entrar deep e chegar no nível granular e entender aquela complexidade, transformar ela em simplificação e execução. Foi isso que eu aprendi no MBA, cara. Qual era o nome do MBA? Curiosidade, não, isso foi profundo, cara. Qual era o nome do MBA? Cara, MBA normal, Master in Business Administration. Sim, mas tinha um nome em alguma coisa? Não era cara, o MBA, quando você faz 2 anos lá, é um MBA. É um MBA puro, full, assim. Full, 2 entendi, anos, full time. E, cara, eu acho que é isso. Ele me deu essa capacidade, cara, de você chegar a qualquer coisa que você quiser. Nossa, adorei. Estudar, entrar deep, eu vou conseguir, independente do nível de complexidade, eu vou conseguir levar isso a um nível de simplificação e simplicidade para executar. Que é o que importa no mundo, é executar. Exatamente, execução. Né? E MBA, cara, o que você está falando, assim, até uma pessoa, teoricamente, que é um investidor, já está, de certa forma, resolvido na vida, mas quer ter uma capacidade melhor de entender os negócios e saber onde investir, até isso o MBA pode fazer diferença da base que você está falando que é criada ali, né? E de quebra você chega, networking que você faz. Sim, isso é espetacular. A vivência que você tem. E eu acho também, cara, 2 anos de você, no momento intermediário da sua vida, intermediário não, porque é jovem, né? Mas com 27, 28 anos, você parar 2 anos para estudar e para pensar no que você quer pro teu próximo capítulo da tua vida.
muitas vezes a gente não tem esse tempo, né, cara? Exato. Você tá ali trabalhando. Você imagina fazendo isso? Difícil, cara, difícil. Eu falo, tá vendo? Mas tem um valor É incrível. aprendizado pra gente pensar, Não, tem que parar pensar, um é pouco verdade, pra pensar, exatamente. pra refletir. É um valor incrível, assim, cara. Acho que foi um grande valor. E aí você ficou 2 anos lá e já voltou pro Brasil direto? Eu fiz o summer job lá na Lilly, que era Tá. farmacêutica E- também, ou seja, segui na indústria farmacêutica. Trabalhei com um projeto de marketing global por Cialis. Legal. E bem interessante o projeto. Estudei todas as afiliadas e depois apresentei. Mandei super bem no projeto. Recebi um job offer dos caras e recebi um job offer também de um private equity. Lá. Pra trabalhar lá. Uhum. Não, para trabalhar aqui no Brasil, mas sim. recebi pós-summer job já assim. Estando lá. Estando lá. Entendi. Você se forma e já recebe o job offer. Chega no Brasil E já imagina com- que job offer já era um valor substancialmente maior, já, né? Cara, geralmente tem um signing bônus. É mesmo? Tem um signing bônus. Mesmo você estando principalmente. Signing bônus precisa assinar com o cara. Signing bônus e um salário. E, cara, eu tive a sorte, ou não, né? Mas assim, sorte não. Teve a Você entrega. trabalhou pra Trabalhei pra ter isso. sorte. Trabalhou Cara, pra ter sorte. O meu signing bônus foi entre os 5 mais altos da classe. E eu recebi essa job offer da Lilly e também do private equity, que eu acabei escolhendo ir pro private equity. Que louco. Mais uma função diferente. Mais um né? desvio, né? Que a gente tá Exatamente. falando que, nesse caso, não estamos falando de erro aqui, mas você vê como não é linear, né? Que a gente tá falando. Quer dizer, você Mais não uma foi. linha, né? Tem muita gente que segue a carreira sempre no mesmo setor e tudo, mas o seu, cara, deu uma voltinha. Não, eu dei aí. uma boa volta. Eu acho que isso daí também deu um repertório Não para tenha empreender, né? dúvida. Não Com tenha certeza. dúvida, não tenha dúvida. Pra não poder tenha dúvida. empreender. Apesar que eu acho que por mais base que você faça, empreender O Brasil sempre é uma sempre vai grande te testar. emoção. Ainda mais no O Brasil, Brasil né? sempre vai te testar, cara. Sempre vai te trazer coisa nova, cara. Fica É tranquilo. incrível, né? Cada dia é uma novidade. E aí, cara, putz, foi para lá pro Private Equity e era um fundo de investimento holandês que trabalhava focado em fazer aquisição de optical retail, varejo óptico. Então veio aqui pro Brasil, compraram a Fotótica, aí começaram Qual é a o nome comprar... do fundo? Desculpa, cara. Na época chamava Hall Investments e transformou-se em Gran Vision. Que aparece no... Sim, no- Gravision. sim. Gran Vision, né? Sim. E aí, cara, eu trabalhava Sabia com o que era VP, holandês, É. com o vice-presidente, e aí eu era o Business Development Manager. É o cara que ficava ali em vários projetos estratégicos. E aí ele começou a me jogar primeiro em M&A mesmo, Uhum. e depois eu comecei a transformar os Excels em realidade. Ou seja, você pegava lá a operação que os caras compravam, dava problema, né? Que sempre o Excel parece mais bonito do que ele era. Sem dúvida. Né? E aí putz, eu começava a ir fazer turnaround. Aí que eu entrei em vendas, cara, que é assim, é onde é minha base, eu diria. Vendas e marketing. Então mas você, mais vendas. na verdade, me corrija se eu estiver errado. Você começou na parte de Finanças. vendas lá no FI, como é em alemão mesmo? Vertrieb. Vertrieb. Mas foi pouco tempo, Foi, né? foi coisa. Sim, mas tudo bem. Era o início seu ali, vendas, foi pra finanças. Ficou um bom tempo em finanças, bom, né? bom tempo em finanças e volta Não, pra vendas. consultoria estratégica. Consultoria estratégica. Consultoria e depois Que legal. agora volto. Farma. Vou pra Farma, É. Farma e aí Sim, mas digo em relação a... E a Farma é execução, startup isso, também, execução, né? é. Porque, poxa, eu participei de startup de países da Novo Nordisk, né? Poxa, Muito legal, Colômbia, cara. Sim. Chile, Brasil mesmo. México. Não, Brasil já estava Brasil já estava estabelecido, né? Brasil eu quase pouco trabalhei. E nessas empresas desse você tinha que chegar lá e, sentar do lado do presidente, ou enfim, quem quer que seja, vamos contratar tal pessoa, vamos fazer essa mudança aqui. Era nesse nível que você chegava? Na Novo Nordisk? Não. Agora já no Home Investment. Porque na Novo você fez isso, Na né? Novo eu fiz É, isso. você Na tava Novo eu fiz contando. isso. Uhum. Mas na Gran Vision, cara, o projeto assim... Gran Vision. Gran Vision, fala. Por exemplo, eles fizeram uma aquisição de uma operação regional de varejo óptico que estava em Salvador. Os caras tinham 30 lojas. Aí compraram lá, saiu o empreendedor, tinha um top line, sei lá, 10, começou a descer, top line, né? Aí eu fui para lá para entender o que estava acontecendo e aí o próprio VP disse, cara, fica aí, tenta fazer o turnaround. Porque tinha uma loja lá em Salvador, no shopping Iguatemi de Salvador, que era a loja número 1 da região, que, sei lá, faturava por mês 2 milhões. Nossa. E era, assim, de óculos, né? Uma loja incrível. E aí começou a baixar 1,5. E ele chegou assim, vai entender o que aconteceu, cara. Que isso é quase que um flagship nosso aqui na América Latina. Sim. A gente tem que entender o que está acontecendo. Sim. Aí eu fui lá e fui entender, cara. E assim, eram 3 coisas que estavam acontecendo. Um era
faltava produto, né? Então, assim, acabava lá aquele óculos escuro Ray-Ban que todo mundo comprava, não tinha reposição. Esse era um problema clássico. Sim. Outro era a equipe. A equipe estava desmotivada. E, cara, venda de óculos é muita pessoa chegar, ter um bom atendimento. Claro. Porque é uma consultoria quase, Sim, né? Principalmente quando você fala de lente. É uma venda assistida, né? Até tem um pouco de moda envolvido também, né? Tem, e tem que fazer a pessoa se sentir bem. Mas você sabe, só curiosidade, cara, pra gente dar um pouco de risada, eu morei na frente desse shopping em Guatemi. Não sei se você lembra do local lá, tinha um hotel, na verdade, chamava Iguatemi Business. Era tipo um flat, na verdade. Tá. E eu morei por conta da Cielo, passei por um job rotation, fui trabalhar Tipo, lá e da tal. Alcatel ainda. Não, era Cielo. E a curiosidade, chamava Iguatemi Business, guarda esse nome. Eu fui, uma das vezes que eu desço em Salvador, entro no táxi. Eu sempre falava para facilitar, eu falava, cara, o hotel que fica na frente do shopping Iguatemi. E o cara, o taxista, aí, isso é o Brasil, o suco do Brasil. Aí o cara, o Buzines? Iguatemi Buzines, cara. Iguatemi Buzines, cara. Então, assim, eu morei na frente desse Buzines. Na frente do shopping, Iguatemi Buzines, cara. Legal. Iguatemi Buzines, esse é o Brasil, cara. Esse é o Brasil, cara. Ainda mais lá, né, cara? Que era... Nossa. E eu não sei se você lembra desse shopping. Esse shopping, a gente tinha 2 lojas. Tinha essa loja número 1 no segundo andar. Então, e o primeiro era andar... Fotótica. Fotótica. Cara. Não era Fotótica. Era Cia dos Óculos. Não, perdão. Era o que você falou que era de lá. E aí teve o rebranding pra Fotótica, mas ainda tinha o nome da anterior. Certo. E esse Eu shopping... devo ter visto, cara. Eu ia direto, porque era na frente, cara. E era gigante a loja. Pegava às vezes cinema sozinho, assim, tava sozinho lá em Salvador. Cara, sua loja tinha, acho que 30 funcionários. Era um shopping legal, cara. Era um shopping legal. Esse shopping é um shopping legal. Mas esse shopping, ele tinha uma dinâmica que o primeiro piso dele era já de lojas de outro nível e o fluxo era diferente do segundo e do terceiro. Não sei se vocês lembram disso. E a gente tinha 2 lojas. A loja que era a que vendia pra caramba e uma loja menorzinha aqui. E o mix de produto era diferente. Cidade Jardim assim. Cidade Jardim, lá embaixo né, tem muito menos gente, porque são lojas muito mais caras. E à medida que você vai subindo, são lojas mais baratas. O tráfego, porque passa o pessoal para comer ali na praça de alimentação. Exatamente. Mas estratégia, né? Não sabia. É tráfego, né? E aí era equipe, cara, que tinha problema ali. E tinha um tema também, assim, de fato de preço. E aí, cara, fazendo ajuste, em 2, 3 meses eu consegui dar uma virada, assim, no negócio, assim. Mas muito motivacional mesmo, criando, sabe? Chamando a galera pra junto, conversando, entendendo quem é cada um. Às vezes tendo que, sabe, eliminar algumas pessoas que via que não tava em linha com a equipe. Mas é gestão, né, cara? Gestão... Criar uma cultura de trabalho legal. Ainda mais para uma empresa que vocês tinham comprado que era familiar, né? Imagino. Era familiar. Então, assim, é uma gestão próxima. É uma gestão próxima, é uma gestão muito sensível. Né? Esse shift com certeza deve ter impactado, cara. Aí eu me lembro que eu criei, cara, foi até um negócio. Tinha uma lousa na sala lá em cima, aí eu criei o salariômetro. O que é o salariômetro? Eu tentei, tangibilizar o variável do cara diariamente para ele se motivar. Legal. Entendeu? Então eu chegava lá, escrevia lá o nome de cada um e dizia assim, putz, hoje tá tal. E aí tinha uns prêmios, e aí fazer reunião também para unir o pessoal, sabe? E, isso é demais, cara. Mas tá ali, sabe? No teste a tete. Legal. E isso foi uma coisa de vendas que eu disse, cara, putz, eu gosto de fazer isso. Turnaround, né, cara? Aquela coisa que você é o que você mede. E, cara, você tá entregando o resultado, né? Você tá fazendo chover. Você é o que você mede, né? Então, você não mudou muito, mudou pra caramba. Sim. Mas não foi nada assim, cara, que tem que investir pilha de dinheiro. Sim. É gestão. Sim. É você estar lá presente com as pessoas e fazer elas se corpo a corpo mesmo, né? Corpo a corpo. Porque vendas é muito isso, né, cara? Que ano que a gente tá aí nessa sua história? Sua curiosidade? Putz, cara, foi 2010. 2010, que aí eu voltei do MBA em 2009, foi 2010, 2011.